neste segundo workshop que está a ser realizado pelo EDDI. Desta vez o tema é a plataforma Open Journal System, que vai ser dada pela nossa colega Patrícia Contreras, que é gestora de ciência do Instituto de Comunicação da Nova, o IC-Nova, e que já trabalha há mais de uma década digamos, é responsável pela parte das revistas eletrónicas, se não me engano, do IC-Nova, e a Patrícia pode me corrigir, obviamente. Já a conheço há alguns anos, dos tempos que também trabalhava na equipa de gestão de ciência do CESEM, basicamente éramos colegas do mesmo andar, e ela, pronto, digamos, convidámos-la, e ela aceitou o nosso convite para fazer então este workshop sobre a OJS, que é uma plataforma que é usada, que é uma plataforma em Open Access, e é usada por diversos centros de investigação e por, digamos, investigadores para disponibilizar as suas publicações eletrónicas de forma livre e aberta. Quero agradecer a todos terem comparecido, estão em cima da Páscoa, mas espero que tenham descansado, espero que tenham tido um bom fim de semana de Páscoa e que tenham cheios de energia para hoje, para então, digamos, podermos aproveitar ao máximo os ensinamentos que a Patrícia irá partilhar connosco. E sem mais demoras, passo a palavra à Patrícia, e depois, no fim, se tiverem perguntas, podem fazer no chat, que nós vamos recolhendo as perguntas e depois, no fim, passamos à Patrícia, e o que ela não conseguir responder hoje, de certeza depois irá entrar em contato convosco e responder via e-mail noutra altura. Bom, Patrícia? Olá, muito bom dia a todos, obrigada Rui. Bem-vindos a este workshop sobre o fluxo editorial no OJS. Esta ação formativa é desenvolvida, como o Rui disse, é desenvolvida no âmbito das formações promovidas pelo Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação da Nova FSH. Portanto, e as sessões vão ser disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube, na página da Nova FSH. Como o Rui disse, no final vão ter a oportunidade para colocar algumas questões relativamente a este tópico. A assinalar que este workshop é independente da plataforma que está a ser criada pela Nova FSH e que tem o propósito de ajudar principalmente quem está a iniciar o processo da criação de uma revista, ou então quem já faz parte de uma equipa editorial, mas que não se sente muito à vontade com o sistema. Infelizmente não vai dar para aprofundar alguns aspectos, mas pelo menos espero que consigam no final ter uma ideia geral das etapas do processo de publicação da plataforma. Há aqui uma questão que é pertinente e que para quem vai criar uma revista e que eu não posso deixar passar, que é quando estamos a pensar em criar uma revista, se é viável ou não criar uma outra revista. Portanto, uma revista, se existem ou não outras revistas na mesma área, como é que vamos sustentar essa revista, se vamos ter financiamento, se vamos ter recursos humanos para fazer face a este projeto. Inerente também a toda esta questão é se vamos publicar esta revista não só no formato online ou também na versão impressa. Portanto, e face a isso,
face a isso, vamos ter que pensar e mais recursos teremos que ter para se concretizar este projeto, esta ideia. Posto isto, a plataforma que vamos falar aqui hoje já existe há mais de 20 anos, é um sistema próprio de gestão integrada de publicações, de revistas científicas, ou seja, é um sistema que permite não só fazer o processo de submissão, como também faz toda a parte de revisão e a publicação num único sistema. É também um software open source, onde podemos participar nele ativamente, e depois já tem toda aquela parte desenvolvida do workflow, com os diferentes workflows. E por fim, não menos importante, tem uma componente técnica e tecnológica que comunica com outros sistemas e com outros diretórios, como por exemplo o ORCID, o DOJS e outros, que nos permite poupar tempo. Eu vou só aqui beber um bocadinho de água, peço desculpa. No portal oficial vocês poderão ver algumas métricas desde o início da criação deste sistema, que é usado em todo o mundo, e podem verificar da robustez, só para exemplificar, da robustez e da eficiência do sistema. Posto isto, temos aqui o fluxograma do processo editorial, que pode ser usado em qualquer revista, portanto, seja uma pequena, seja grande, seja uma revista de que área for, é este o fluxograma que é usado em todas as revistas. Para quem não conhece, o OJS é esta a estrutura pública. Basicamente, podemos verificar que é composta pelo cabeçalho. O cabeçalho onde podemos colocar o logotipo da revista, onde estão toda a descrição da revista, onde estão as normas de submissão aos autores, onde estão as políticas da revista, onde estão também, podemos colocar a equipa editorial, os contactos, portanto, é tudo feito através deste menu grande que vocês podem verificar, que existe no cabeçalho. Inerente também, existe um outro também, cá em cima, que é o registro e o acesso, onde todos têm que se registar para aceder à revista. E o menu pesquisar. No corpo poderemos verificar que onde existem todas as publicações e todas as informações da revista. Os números, basicamente, se formos aqui ao último, é o último número que foi publicado. Aos arquivos temos acesso a todos os números que a revista já publicou. Na barra lateral podemos colocar, fica ao critério da equipa editorial, ou seja, podemos colocar desde o ISN da revista, podemos colocar o logotipo da FCT, podemos colocar o logotipo das bases onde a revista está indexada, podemos também colocar as palavras-chave. Há quem também ponha a equipa editorial, portanto, fica ao critério da base da equipa. O rodapé é similar a todos, normalmente vem com o logotipo do PQP.
E é esta a estrutura pública, ou seja, independente, vocês podem escolher um tema, porque existem vários, o OJS permite que tem vários demos de temas e nós podemos, mas este é o básico. Vou-vos dar aqui exemplos de outras revistas, como, por exemplo, a Aniki, como podem verificar que escolheu o cabeçalho de outra cor, ou podemos colocar uma imagem também no cabeçalho e fica ao vosso critério. Na estrutura interna do OJS, independentemente de qualquer versão e de qualquer tema que escolhemos, a estrutura interna do sistema. A estrutura interna tem um grande menu onde consta a minha fila, que é onde constam todos os artigos que nos foram designados. A parte do não designado quer dizer que estão todos os trabalhos que nos foram associados enquanto editor ou editor gestor, ou editor de secção. Todos os ativos, quer dizer que são os trabalhos que estão em workflow, portanto, que estão em revisão, e finalmente os arquivos. Nos arquivos constam todas as publicações que já foram publicadas, todos os números, todas as edições, e também consta todos os trabalhos que foram rejeitados. Portanto, a qualquer momento podemos ter acesso a eles, através do ID, através do nome do autor, através do título do arquivo. Na barra lateral, eu vou já falar sobre estas áreas na barra lateral, portanto, no fundo é o painel do sistema. Passemos agora para a parte da utilização e dos papéis. Eu não estou com... Ok. Ora bem, alguns pressupostos que é preciso ter em conta em relação aos papéis na plataforma. Independentemente de que sejamos um administrador do portal, um editor-gestor, um editor de secção, um editor ou um revisor ou um autor, é necessário sempre que façamos o registro na plataforma. Após o registro é que o editor-gestor poderá atribuir o papel neste caso, que é delegado. Além desta equipa, há também, claro, o diretor da revista e o conselho dos revisores, que é sempre importante que haja, assim como o conselho editorial internacional. Todos eles têm umas das suas funções. Por exemplo, o administrador do portal. O administrador do portal é o responsável pela gestão do suporte do sistema. Faz a configuração, introduz todos os plugins que são necessários e a atualização dos mesmos. O editor-gestor, que é uma figura importante, faz a configuração da revista, faz a gestão dos utilizadores, atribui papéis aos utilizadores registados, cria as secções da revista, cria modelos de e-mails, porque a plataforma já vem com e-mails pré-estabelecidos. E, de qualquer forma, podemos sempre alterar os e-mails. Cria formulários de revisão, mas o editor faz a supervisão dos processos do processo editorial, faz a criação, gestão e publicação de novos números. O editor de secção também faz a supervisão do processo de revisão, a edição das submissões aceites, o envio de informação aos autores e revisores. O revisor
faz a revisão dos artigos, preenche também os formulários que existem para fazer a avaliação, faz as suas observações, para que haja sempre, no fundo, para que haja qualidade, não é? E a aprovação da publicação ou não na revista. O autor faz a submissão dos manuscritos e, por fim, se for necessário, faz as alterações que são necessárias e que os revisores pedem. Portanto, e é um elemento fundamental sem o qual não existiam as revistas. Existem também outros papéis, como eu já falei há bocadinho, como, por exemplo, o editor de texto. O editor de texto é um elemento que faz toda a revisão, uniformiza os textos, faz a formatação, e também existem os editores de layouts, por exemplo, podem ser os designers gráficos, e tudo isto pode ser feito e é feito através da plataforma. Portanto, vamos ver então como é que funciona do ponto de vista do workflow. Existem 4 grandes passos no fluxo editorial das revistas no OJS. E eu assinalo mais uma, que no fundo é a quinta. Mas a primeira é a submissão, a segunda a revisão, a terceira a edição de texto, a quarta a publicação e, no fim, a quinta a divulgação. Ou seja, se nós não divulgarmos aquilo que escrevemos ou os números que publicamos, fica um sistema fechado. E isto é muito importante que exista. E divulgar aonde? Podemos criar e-mails, de pessoas que estão interessadas não só na revista, mas também nos temas. Podemos criar também nas redes a revista e fazer a divulgação, por exemplo, de cada publicação, e isto é muito importante também para o aumento de métricas e para toda a indexação posterior da revista. Depois, eu queria, em vez de estar a dar aqui estes passos, teoricamente, queria passar para a prática e queria, do ponto de vista do autor, vou mostrar como é que o autor faz um registro ou inicia a sessão na plataforma. Portanto, eu vou interromper este PowerPoint e vou abrir aqui um outro. Por exemplo, não, acho que foi o mesmo. Peço desculpa. Ok. Estão a ver, por exemplo, a revista, do ponto de vista do autor, como é que ele submete um artigo. Portanto, há a parte do registro, onde ele coloca o nome, o sobrenome, a afiliação, o país e depois os seus dados, o e-mail e as senhas. Concorda ou não com todos os direitos e com os dados de privacidade que a revista implementa. Eu vou dar aqui o exemplo que eu já me registrei e vou aceder para terem acesso. Portanto, o que é que o autor faz isto? O autor tem só esta visão, portanto, não tem aquela visão que vimos há pouco do painel onde constam os artigos
onde consta as categorias todas aqui no menu, não, só tem esta parte das submissões. E para criar uma nova submissão, o autor carrega neste botão, nova submissão, e tem basicamente 5 passos que tem que percorrer. O primeiro é o idioma do artigo ou do trabalho que vai submeter, portanto, se o trabalho for em inglês, coloca em inglês, se for em francês ou espanhol, coloca. Eu vou colocar aqui em português. A secção também vai escolher qual é a secção do trabalho que vai submeter à revista, se é nos artigos, só se é em entrevistas ou se é ensaios visuais, se a revista tiver esta secção, ou recensões, e terá que as revistas têm todos uns requisitos que é preciso o autor ler e verificar se concorda ou não e se o seu artigo está em condições de o fazer. Ou seja, uma das coisas principais é que os artigos sejam inéditos e que não estejam simultaneamente a serem publicados noutra revista. Portanto, isto é uma das coisas que as revistas devem inserir. Depois também devem, nesta revista, por exemplo, pede que os autores sejam identificados. Depois pede também que o sistema de revisão cega, que esta revista pede também à parte que se coloque, além do artigo, que se coloque um outro documento só com o nome dos autores e a afiliação. Há outras revistas que não pedem. Isso fica ao critério da equipa editorial e da direção. Depois, também atenção que o texto se cumpre a formatação, a dimensão e a formatação e as políticas e as instruções dos autores, isto também é muito importante. Depois, o formato dos textos também é importante. Nós não, por exemplo, normalmente pede-se em formato Word ou em formato RTF e o que acontece muitas vezes é que as pessoas mandam em PDF, ou seja, o que é que acontece? Vai de volta, não é? Se a revista pede para enviar em Word ou em RTF, portanto, é assim que os autores deverão submeter os seus artigos. E devem também serem anónimos. Quando um artigo é anónimo, o autor tem que ter muita atenção num documento, principalmente num documento em Word, à identificação nas propriedades do artigo. Ou seja, se vocês forem a um texto, a um documento em Word, nas suas propriedades, nós podemos visualizar qual é o nome do autor. E isso, os revisores e os editores estão sempre em cima disso. E é bom que os autores retirem essa identificação. Ter também atenção às imagens e às tabelas, quais são os critérios que a revista impõe. E outro aspecto fundamental é também os hiperlinks. Os hiperlinks, se estão ativos ou não. O que acontece muitas vezes é que na bibliografia os autores colocam bibliografia com links que já não existem. E ao submeter um artigo, o autor deve ter atenção se estão todos a funcionar ou não. Portanto, também poderá fazer um comentário ao editor, por exemplo, este artigo é inédito e é para o número XPTO da revista, e sim, concorda. Continuar, guardar e continuar, e passa automaticamente para a transferência do artigo. Eu, ao fazer o upload do ficheiro, escolho o componente que mais se adequa ao meu texto, neste caso é um texto do artigo. O que vem depois é algo que a revista pode escolher ou não, não é facultativo, ou seja,
pode não ter nada disto e só ter texto do artigo, figuras ou outro, não é? Depende do caráter, do caráter mesmo da revista, e arrasta ou faz o upload do ficheiro. Portanto, eu aqui vou escolher um artigo que fiz à escolha, que simulei, e vou enviar. Ai, que agora com vossas caras não consigo enviar. Ok. Pronto, automaticamente. Outra nota que eu acho importante é verificarem sempre e assegurarem a revisão cega por pares, se for esse os direitos que a revista implementa. No continuar a revista, os detalhes da revisão está tudo bem. Continuar novamente. Nós podemos sempre termos a possibilidade de adicionar um outro documento, por exemplo, uma figura ou uma imagem com grandes dimensões. Eu posso colocar aqui ou concluir. Concluir, guardar e continuar, e passo à próxima etapa, que é a inclusão dos metadados. Portanto, esta é muito importante e é uma das funcionalidades que as revistas podem ou não colocar como obrigatórias. Aqui, portanto, colocamos o título do artigo, o subtítulo, caso haja, e o resumo. Também podemos colocar, se a revista pede também, se pede já, imaginem que pede que o artigo seja também o resumo, o título e as palavras-chave sejam também em inglês, ou em francês, ou em espanhol. Vocês também já poderão colocar aqui nos metadados essa informação. As palavras-chave, por exemplo, vou só aqui colocar uns exemplos. E a lista de colaboradores. Ora bem, a lista de colaboradores é que caso haja coautores. E isto é importante, não é? É importante que todos os autores estejam assinalados nos metadados. É esta a janela que aparece quando vamos adicionar um coautor. Portanto, temos que preencher o nome, o sobrenome, o e-mail, o país. Isto são relativamente, é obrigatório, mas é para métricas. O arquivo, caso a pessoa tenha a afiliação, e qual é o papel dessa pessoa. Também é um autor, não é? Apesar de ser coautor nesse aspecto. E se tem o contacto principal para correspondência ou não, ou se somos nós. Portanto, neste caso, imaginem, eu não tenho mais ninguém, sou só eu que escrevo este artigo, guardo e continuo. E tenho a quarta fase. A quarta fase é concluir a submissão no projeto do artigo, que ou seja, eu aqui posso voltar sempre atrás e incluir alguma informação que não tenha feito. Caso contrário, se estiver tudo bem, posso então concluir a submissão e ele pergunta se eu tenho a certeza se quer enviar este artigo para a revista e eu digo que sim, e é esta a janela que o OJS nos apresenta, ou seja, a submissão que foi concluída. E o que é que eles nos dá? Nos dá a possibilidade de rever ainda esta submissão que foi feita, de criar uma nova submissão ou voltar à área pessoal. No menu das submissões, vocês poderão, na minha fila, ir acompanhando sempre este processo.
Portanto, onde eu tenho aqui clicado em submissão, quer dizer que o artigo está em submissão. A posteriori, quando o artigo passa para a revisão, para a etapa da revisão, o autor tem conhecimento logo e, em vez de submissão, aparece que o artigo está a ser revisto. E se é por e quantos autores, quantos revisores é que estão a avaliar o artigo? Se parece aqui 1 ou 2. Portanto, são estas as etapas que o autor tem que fazer para implementar ou para submeter um artigo. Vou sair desta imagem e vou entrar agora novamente no PowerPoint para vos mostrar que automaticamente, quando um artigo é submetido, quando o artigo é submetido, o editor é notificado através do seu e-mail ou no próprio OJS. Ou seja, após esta análise, e o que é que o editor, neste caso, eu tenho aqui uma série de janelas que estão a fazer-me confusão. Ok, pronto. O editor ou o editor-gestor é notificado que automaticamente que existe um novo artigo ou um novo trabalho que foi submetido. E poderá ter acesso a ele através da sua plataforma. E agora vamos ver, do ponto de vista, na perspectiva do editor ou do editor-gestor, o painel de gestão que o OJS tem para ele. Portanto, e agora vou sair daqui e vou-vos apresentar. Então, se forem ver, não é esta. Ok. Interromper. Se vocês forem ver, se vocês abrirem a página do PQP, eles simulam, têm aqui um demo que vocês podem também experimentar. E é isso que eu vou fazer para vos mostrar qual é a posição de um editor quando recebe um artigo. Portanto, vou fazer aqui o login. Ok, tanto faz. Eu acho que é mais interessante se perceberem através da prática do que eu vos estar a mostrar a teoria. À partida isto devia funcionar. Ok, não está a funcionar aqui. Vamos fazer novamente aqui, login, test drive e admin. Ela já está aberta em muitas, agora vou sair daqui. E daqui está aberta em muitas janelas, por isso é que não está admin. Esqueci. Ok. Pronto. Este então é o dashboard de gestão do OJS. Já tínhamos visto, enquanto que os autores só visualizam esta parte das submissões,
o editor ou o editor-gestor tem acesso a estes painéis todos, que já vamos ver que estão divididos por áreas, e na primeira parte, como eu estava a dizer, quando um autor submete um artigo, ele vai verificar aqui as submissões não designadas, estão a ver? Vai aparecer nas submissões designadas o artigo que não foi revisto, que ainda não está e que foi deletado. Portanto, podemos verificar neste caso, que é, por exemplo, este, do trabalho do UAL. Portanto, o editor faz a primeira coisa que tem que fazer é descarregar o artigo. Portanto, este é o primeiro passo e poderá fazer logo 3 coisas. A primeira é aceitar ou não o artigo. Desculpa. Aceitar ou não o artigo para o processo de revisão, poderá ser rejeitado temporariamente, ou seja, o editor aqui poderá verificar que existem ainda algumas alterações que é necessário o autor fazer, nomeadamente, por exemplo, incluir as referências bibliográficas para autores que não colocam, ou então adicionar, por exemplo, o resumo. Portanto, e então o editor entra diretamente, em contacto com o autor nesta fase. Também tem autonomia de rejeitar logo o artigo, caso, imaginem, o artigo não seja ou não se adequa ao tema da revista. Mas se considerar que o autor, que o artigo está em condições de continuar o processo de revisão, a primeira coisa que ele terá que fazer é designar um participante. E abre aqui, como verificaram, abre aqui na parte do designar e vai aparecer esta janela do adicionar participante, que no fundo ou designa-se a ele mesmo, portanto eu, editor, designo para esta etapa, ou designo um editor de secção, que vai fazer a parte, ou que vai delegar, por sua vez, os revisores. Portanto, este participante somente, posso escolher aqui uma mensagem para este participante, ou então, se é para mim, não tenho que pôr mensagem nenhuma, e faço automaticamente. Onde é que está o guardar? Está cá no fim, onde estão as vossas caras. Ok. E faço automaticamente. Portanto, esta etapa é importante porque nós não conseguimos passar para a avaliação se não designarmos aqui um participante. Por acaso, este texto que eu tenho aqui é um texto que não é um bom exemplo, digo-vos já, mas poderão ver aqui, agora sim está a aparecer, estão a ver? Posso enviar para revisão este documento. Imagina que existem outros documentos, o documento onde existe a descrição dos autores, a biografia dos autores. É óbvio que eu não vou enviar isso. E posso colocar aqui também o formulário de revisão. O formulário pode ser feito na plataforma ou vocês poderão fazer também à parte. Por exemplo, no meu caso, nós fazemos o formulário à parte e eu posso incluir aqui o formulário. Portanto, eu posso sempre incluir aqui todos os documentos que quiser para
enviar para avaliação. E agora sim, se vocês verificarem, já se passou para a avaliação. E já se passou para este separador da avaliação. E aqui o autor terá que fazer, definir 2 revisores científicos, portanto, ele faz o convite e tem que, aqui nesta parte deste botão, estão a ver, adicionar revisor, avaliador. A janela que vos vai aparecer é esta. Eu vou escolher, por exemplo, tem que ser 1 a 1, por exemplo, este avaliador. Por definição, a OJS já tem um convite pré-feito, vocês podem sempre mudar, ou seja, todos os e-mails pré-definidos pela plataforma, vocês podem alterar, mas atenção ao que está em link, não alterar isso, está bem? Os URLs, porque é importante, ele vai buscar o nome e o título e o resumo. Pode estabelecer, deve estabelecer as datas e os prazos de revisão, ou seja, o primeiro prazo é de resposta, se o revisor vai aceitar ou não esta tarefa, e a data limite de avaliação é o prazo final de entrega da avaliação. Portanto, aqui eu ainda posso ter acesso e posso selecionar quais são os ficheiros a enviar ou não enviar ao avaliador, ao revisor. Portanto, neste caso é o artigo, ou é o artigo já modificado por mim, tirando todas aquelas identificações, etc. E posso também aqui incluir o formulário de revisão, não é? O tipo de avaliação, isso é ao critério de cada revista, se é em duplo cega, se é cega ou se é aberta. E então eu adiciono este avaliador ao calhas e, portanto, podem já verificar que este avaliador já cá está. A qualquer momento eu posso dispensar o avaliador, posso enviar lembretes também, isso é definido depois aqui no painel das configurações, lembrar lembretes, ir lembrando a ele que existe aquele artigo para rever. Posso enviar, portanto, e-mails ou então algumas notas privadas, se for o caso. Posto isto, portanto, uma outra coisa que eu não disse e que é importante é se, no caso, os avaliadores, se não constar na vossa revista os avaliadores que querem, vocês também podem criar um novo avaliador. Ok? Podem criar e vamos ver, neste caso, vocês têm que preencher todos os dados dessa pessoa, desde o e-mail a nomes, e colocar o arquivo, neste caso vem cá em baixo, não, neste caso não vem, mas pronto, colocar em outras expressões vem, e adicional. Isso para o caso de estarem, de não haver de não constar na vossa lista já de contacto. Por sua vez, o revisor vai ser notificado e efetua o processo de revisão, de peer review. Vamos ver como é que ele vai o painel que na ótica, na perspectiva do revisor. Então eu vou aceder como? Se eu aceder como, portanto, está aqui. É isto que o revisor tem. É este o dashboard de gestão de um revisor. Ele tem aqui as submissões e consegue, no separador fila, verificar que tem
este artigo para rever. Visualiza e o que é que diz? O que é que mostra? Mostra que, portanto, foi selecionado para rever o artigo, X, zoom Y, que está em duplo cega, qual é o artigo, e o revisor tem que ter atenção aqui logo às datas, portanto, se consegue ou não e se aceita ou não esta tarefa de rever o artigo. Os passos que ele terá que fazer é verificar as diretrizes da avaliação. Aqui coloca-se, aqui a revista por defeito pode colocar algumas instruções aos avaliadores. Também essas instruções também podem constar no formulário de avaliação. O download de avaliação, ou seja, o revisor poderá fazer também algumas alterações no próprio documento, alguns comentários, e pode também enviar diretamente ao editor. Poderá ter aqui algumas observações e escrever ao autor, ou apenas ao editor. Por exemplo, este artigo não tem condições, é fraquíssimo, não tem condições para ser publicado numa revista numa revista científica como a nossa, por exemplo. Portanto, aqui é incluído, portanto, coloca-se todos os documentos do envio do arquivo e, por fim, qualquer revisor tem que escolher uma recomendação, tem que fazer uma recomendação final, normalmente, se aceita ou não o artigo, se aceita com poucas ou muitas alterações, se rejeita, se aconselha que este artigo pode ser, deve ser submetido a uma outra revista com outro caráter, por exemplo, mais descritivo, etc., ou então que submeta para uma nova avaliação. Portanto, isso são estas as recomendações que o avaliador tem. Finalizar. Portanto, houve aqui qualquer coisa que eu fiz, enviar para a avaliação, ok, eu inventei e a avaliação foi enviada. Atenção, aqui na parte da revisão é muito importante estar sempre em cima dos revisores, porque a maior parte pode não responder, pode declinar, e então o processo do editor é estar sempre em cima da plataforma, em cima destes prazos, e se o revisor declinar, fazer uma nova ronda de convites. Se não responder, se calhar o critério é passar para um outro revisor. Portanto, isto são critérios e são resoluções que a própria revista, com o tempo, vai ter que tomar. Vamos então para a parte, vamos sair então aqui no painel de revisor e vamos para a parte do painel .board, para o painel que existe do OJS. Painel de gestão. O painel de gestão aqui existe, o primeiro está dividido em 4 áreas: a submissão, as configurações e as estatísticas e as ferramentas. As submissões, o que é que é preciso, o que é feito nas submissões? Nas edições. Nas edições vocês colocam todos os números, permite criar todos os números da revista. É aqui que nós vamos criar, por exemplo, as edições futuras e onde constam também as edições anteriores. As edições futuras
vocês podem verificar que, por exemplo, neste caso, eu já tenho 4, o editor colocou 4 artigos que já estão para publicação e eu posso, automaticamente, eu posso fazer a publicação aqui. E já tem todos os dados para ser publicado. Portanto, nesta secção, nesta área também é possível colocar a imagem, a capa da revista, caso seja, caso haja, porque há revistas que não têm capa. A capa deve ser sempre enviada em formato JPEG ou PNG. Permite também reordenar aqui nesta parte, que é muito, muito importante. Se eu for carregar aqui, vocês têm... Portanto, eu consigo aqui verificar qual é que é o volume, não é? Coloco o volume, o número, o ano, o título, a descrição, se for o caso, e quais são os componentes e identificadores que eu dou. Eu aqui não estou a ter acesso porque ainda não tenho, mas nas edições anteriores eu tenho aqui vários. E se eu for visualizar, basta carregar aqui e vocês podem verificar que eu aqui no editorial tenho este ficheiro, tenho dois artigos e uma recensão. A qualquer momento eu posso ordená-los, estão a ver? Posso ordená-los, que isto é importante, posso corrigir os números, o volume, posso corrigir qualquer identificação, qualquer dado da revista. Os anúncios, o que é que está nos anúncios? Nos anúncios consta as chamadas de trabalho das revistas, ou seja, também é importante que conste na página do OJTS todas as próximas chamadas que estão, e é aqui que vocês colocam, ou que editam. Neste caso, imaginem, eu tenho uma revista em português e em inglês, esqueçam este aqui do Brasil, porque eu estou no template demo, mas lá português. Portanto, vocês colocam sempre o Paw for Paper, se quiserem, também têm a possibilidade de colocá-lo em inglês ou em espanhol ou em qualquer idioma que a revista tenha. Aqui os pagamentos, eu não vou falar muito nisto, porque isto é mais para as taxas de pagamentos dos autores, mas também existe esta possibilidade. As configurações na revista, que é o mais importante. Portanto, na configuração da revista, vocês têm aqui no separador da equipa editorial, onde vocês colocam, é onde se coloca o título da revista. Eu vou minimizar. Coloca-se o título da revista, a sigla, a abreviatura, a editora, o ISN, o resumo em português e em inglês, ou em português, em francês e em espanhol, o que quiserem, da revista. A equipa editorial também deve estar contemplada, quem é que faz parte da revista. Portanto, aqui já é uma descrição mais descritiva, onde podemos colocar o escopo, quando é que ela foi criada, etc, quais são os objetivos, as políticas. Portanto, basicamente pode-se ter que colocar muita informação, desde que seja clara para todos os autores. No separador contacto, colocamos o nome da pessoa a quem normalmente coloca-se o nome do diretor, caso haja necessidade de entrar em contato, ou alguma editora, ou alguém que queira falar, portanto pode entrar em contato com este contacto principal, ou com um contacto de apoio técnico, também pode ser a mesma pessoa, ou se quiserem um editor estudo. As secções. Ora bem, as secções são
são é importante porque é onde a revista são os vários separadores da revista, se quisermos por assim dizer. Uma revista pode ter artigos e aí há que definir as regras para os artigos. Pode ter recensões e aí há que descrever quais são as regras para submeter uma recensão. Neste caso, também pode ter entrevistas ou outro que vocês queiram. Portanto, aqui é colocado, é criado a secção. Portanto, vão ver as políticas da secção, a abreviatura e podem escolher quais são as opções da secção. Isto é importante porque, por exemplo, imaginem, para uma entrevista não é necessário a direção decide que não é necessário resumos, ou que não é necessário incluir, ou que esta parte não vai para ser avaliado por pares. Portanto, aqui estabelece logo quais são as opções para cada das secções. Também posso ordenar, e isto é o aspecto que depois vai dar no final da revista, em vez das recensões, por exemplo, eu quero que as recensões apareçam no fim, ou quero que o editorial apareça antes dos artigos, ok? Sempre guardar todas as alterações que façam, isso é importante. As categorias, é facultativo, as categorias, imaginem que eu estou numa revista de história e posso colocar uma categoria de história contemporânea, história da vida, história dos animais, portanto, é facultativo, não é obrigatório colocarem esta categoria. Passando para o website, para esta parte do website, o website é as configurações do interface da revista, ou seja, aqui vocês escolhem o template que querem, e claro, estes têm estes todos porque está aos plugins, já foi inserido os plugins para isto tudo, não é? Podem escolher a cor principal da revista. É importante também configurar o logotipo, é aqui que se insere o logotipo. Também a imagem, se queremos ou não uma imagem na página inicial, e qual é a informação se queremos que coloque no rodapé. Portanto, tudo isto é inserido aqui neste separador aparência configurar. Aqui embaixo, na barra lateral, aparece tudo o que aparece o que está no separador direito, que eu vos falei há pouco. Ou seja, eu posso colocar, posso ativar e ordenar também o plugin de desenvolvido por, se me apetecer, ou da alteração de idioma. Ok? Posso sempre ativar tudo e reordenar, quer que este seja em baixo do que este. Portanto, aqui vocês podem ter à escolha, posso ter um bloco também hospedado pelo PNQ, mas têm que sempre gravar. Vamos para a folha avançada, isto é para quem percebe, quem domina o CSS, também qualquer configuração da revista em termos de linguagem PHP ou CSS pode ser feita aqui. Também poderão colocar a favicon da revista. No favicon é este boneco que aparece, é esta imagem pequenina que aparece, que tem umas dimensões, que isso também na net poderão fazê-lo. E há aqui outros plugins que esta versão tem, mas que também poderão pôr ativos ou não. No menu, no separador da configuração,
na aparência, já falámos sobre isto. Na configuração, ou seja, por defeito, há uma descrição para leitores, para autores e para bibliotecários. Vocês também podem modificar esta informação. Os idiomas que a revista aceita artigos, independentemente de qual seja essa língua, há uma língua básica e há uma língua principal, não é? Se é o inglês, vocês carregam o que é o inglês, se é o português, vocês escolhem o português. Estão a ver que foi automaticamente salvo. Portanto, vocês escolhem a priori qual é que é a língua materna da revista. Os menus de navegação são aqueles menus que aparecem, que eu falei no início, os menus principais. Vocês podem alterá-los, podem podem inserir outros, e aqui estão todos os itens. Por exemplo, este é o acesso que está lá em cima, não convém mudar, mas, por exemplo, no sobre a revista, imaginem que eu quero colocar outra coisa, se em vez de sobre a revista, quero colocar outro nome qualquer, quero colocar só a revista ou sobre. Portanto, modifico e altero e gravo sempre aqui e isto muda automaticamente a aparência do menu na página principal. As notícias também são informações que podemos colocar na página principal ou não da revista. As listas, aqui podemos escolher o limite de números de itens, por exemplo, de usuários ou atribuições de edições a serem exibidos, portanto, no nosso back-office, como também os links da paginação. E passemos à declaração de privacidade, que é um tema importante, e que a revista tem que, a equipa, a direção da revista tem que definir. Tem que definir e tem que estar bem clara qual é que é a declaração de privacidade da revista. Passando para os plugins. Os plugins são fundamentais para a revista e convém estarem sempre atualizados, assim como as versões do OJS. Por isso é que existe aquele administrador do portal, mas vocês também podem ter esse papel, não é? Um plugin muito importante é, por exemplo, da submissão rápida. A submissão rápida permite, por exemplo, colocar todo o arquivo histórico da revista, os números anteriores, imagina que vamos iniciar uma revista nova, permite colocá-los através deste plugin, esses números. Mas existem outros, não é? Porque para tudo há um plugin para alteração de idioma, por exemplo, para fazer o sistema para entrar para o sistema comunicar com o Google Analytics, por exemplo, para o sistema comunicar com o DOAG ou para o ORCID. Portanto, isto é bom que esteja sempre ativos, e vocês podem colocar em ativá-los. Ou, se não houver, pedir que os carreguem. Estava a ver aqui se mostrava o plugin de submissão rápida, que é este. Estão a ver? Este plugin é muito importante, faz tudo no primeiro passo. Mas daqui acho que é o mais importante vocês saberem. Aqui também podem, para quem gosta de ir mais a fundo na matéria,
podem verificar o que é que consiste cada um. Finalmente, as traduções, há aqui um arquivo de traduções, isto é para as revistas que fazem, publicam em 2 ou 3 línguas, podem o fazer aqui neste momento. O fluxo do trabalho, como eu disse, lembrem-se, no autor, quando o autor tinha que colocar obrigatoriamente as palavras-chave, portanto, tudo isto é definido aqui. Basicamente, neste caso, nos metadados, interessa que esteja ativo habilitar os metadados das palavras-chave, das referências, também das agências de apoio, acho que também é importante, solicitar ao autor que declarar qualquer agência de apoio, imaginem que é financiado pela FCT ou por outro, portanto, é bom que isto faz com que seja obrigatório quando o autor está a submeter o artigo. Salvar sempre todas as modificações que queremos. Os componentes, lá está, os componentes que é quando o autor também submete e que escolhe, portanto aqui a revista poderá excluir um componente que acha, ou vários componentes que acha que não são necessários, por exemplo, eu só considero que seja necessário o artigo e multimédia, e uma imagem, mais nada. Portanto, o resto posso excluir, ou então também posso criar um componente que seja necessário, por exemplo, Excel, e então tudo o que seja em Excel, por exemplo, os trabalhos são enviados, o autor escolhe esse componente do artigo. Depois, as condições de submissão aqui não está nada, mas vocês podem colocar. Também é no âmbito da submissão aos autores, e as diretrizes, portanto, as diretrizes, as normas são indispensáveis para a concretização de uma revista. Avaliação. Na avaliação, a direção escolhe qual é o tipo de avaliação, um modo de avaliação padrão, se vai ser entre 2 avaliadores, se vai ser se vão ter, portanto, o double review, ou seja, são os 2 revisores que não conhecem os autores, depois temos outras opções. Restringir o acesso a arquivo, aqui também podem escolher que os avaliadores só, por exemplo, têm acesso ao documento da submissão se aceitarem o artigo, se tiverem disponibilidade para rever. Naquele caso que nós vimos, aparecia tudo, não é? Portanto, isto não estava ativado. E também todos os prazos estão aqui, vocês podem colocar os dias, fazer lembretes de quando é que, do período e o sistema faz para enviar ao autor este lembrete que tem este artigo para rever. As orientações do avaliador vocês podem colocar, podem descrever, não é facultativo, é obrigatório e é bom que esteja bem claro. Nomeadamente deve ser feito também pelo formulário da avaliação, que vocês podem criar diretamente na plataforma ou fazê-lo em um documento à parte e carregá-lo. Esta parte da biblioteca da revista não vou falar, e os e-mails. Portanto, estes e-mails aqui é a assinatura de qualquer e-mail que vocês podem alterar. Neste caso pode ser a equipa editorial, ou a direção, ou os diretores, portanto vocês
escolhem. A opção tem temos este menu de subscrição básica, de fazer em bold, itálico, colocar um link. E os modelos de toda a informação que é enviada em todos os papéis. Portanto, em que eu sugiro que não alterem, não vão agora aqui alterar o que já está, mas cada vez que for necessário que seja apresentado uma janela, vocês que se quiserem podem alterar diretamente, e eu acho que isso é que é mais importante. Nós, por exemplo, nas nossas revistas alteramos porque achamos que alguns estão mesmo muito abrasileirados. Pronto. Nesta parte, a distribuição, as configurações da distribuição da revista têm a ver com as questões das licenças, de quem é que é detentor do copyright. Aqui também é a opção, fica a opção, portanto, ou da editora ou da própria revista. A indexação para mecanismos de busca, os pagamentos, como é que se faz os pagamentos, a taxa, como é que é feita, em que moeda, e quais são os pagamentos que é preciso ter. Pronto. Depois, o acesso, o modo de publicação, se é acesso aberto, dourado, se não é. Portanto, vocês podem colocar tudo, podem ter todas estas opções na revista e salvar. E o arquivamento, portanto, a rede de preservação, que também é importante, e terem a opção, estas opções da licença LOCS e do CLOCS, portanto, vocês podem ativá-las para estarem em bibliotecas, para a revista poder estar nas bibliotecas. O usuário dos papéis. No usuário dos papéis, vocês têm acesso a todos os utilizadores. Portanto, vocês podem nomear enquanto editor ou editor-gestor. Vocês poderão ver e podem também habilitar cada um das funções e saber e sinalizar o que é que ele tem acesso, não é? A priori. E depois o acesso ao site, se os usuários devem se registar e aceder ao sistema para visualização da página, ou se devem-se primeiro aceder ao sistema para visualização do conteúdo de acesso livre, ou se é preciso fazer o cadastro para ter acesso à revista, como é que querem que seja. Isso depende muito das licenças das funções, dos critérios e das decisões da direção. Finalmente, nós temos as estatísticas, este menu das estatísticas permite o acesso a indicador de acessos de cada revista, de cada artigo. Por exemplo, podemos verificar e podemos também estipular aqui qual é o período que queremos analisar e verificar quantos acessos é que houve ao resumo, quantas visualizações. Assim como podemos também exportar todos, aqui por exemplo nos usuários, temos quem são os usuários, quem são os editores, quantos editores existem, e fazer a exportação de todos estes utilizadores por grupos e papéis. E podemos ter acesso também às submissões, também num período que
que pode ser definido por filtro, quais foram as submissões recebidas, aceites, quais foram, e aqui é importante, normalmente o que nos pedem é a taxa de rejeição e a taxa de aceitação de uma revista. Podem também fazer aqui também nesta secção relatórios. Relatórios diversos em formato, ele faz-nos em formato CSV, ou seja, dá para fazer estatísticas, revisões, etc. E também podem criar, também podem personalizar. Ele por defeito apresenta-nos seis opções, mas também vocês também podem criar um relatório personalizado e de como é que ele vai aparecer no vosso documento. Finalmente, as ferramentas é onde constam é onde estão basicamente os plugins também de importação de submissão rápida. Estou a ver, está aqui. Fazer o registro do DOI, é sempre muito importante. Fazer a integração no ADOG, exportação para ADOG, repor em massa permissões de direitos de autor de trabalhos e, basicamente, eu acho que disse tudo o que queria dizer em relação, em termos práticos. Sei que isto, para quem não conhece, isto foi provavelmente muito subcarregado, mas eu vou disponibilizar este PowerPoint, onde tem basicamente tudo o que ele disse. Por finalmente, queria também, antes de acabar, queria salientar que o PQP também, além das revistas, também também criou uma plataforma para os manuscritos. Basicamente é o mesmo, portanto a ideia é a mesma. Quem sabe trabalhar nas revistas sabe trabalhar para os livros, para os manuscritos, e mais recentemente para os pré-prints. E é tudo. Bom, obrigado, Patrícia, pelo teu exaustivo tour pelo fluxo de trabalho pelo back-office, no fundo, foi aqui que tivemos sempre a ver, pelo back-office do JS. Só queria acrescentar aqui uma coisa, na versão para as monografias do PKKP, que é o OMP, também permite fazer algo parecido com o que se faz com as revistas, ou seja, você pode ter uma instalação e várias revistas na instalação. O OMP também permite fazer isso. Imaginem que haverá várias coleções ou várias séries ou várias, por exemplo, chancelas dentro do centro de investigação. Numa editora também podem criar várias chancelas com o seu logo, com a sua identidade, com as suas regras, etc, etc. Temos algumas perguntas que fomos registando aqui no chat. Algumas foste respondendo durante a apresentação, por exemplo, que era do Helder, que era, por exemplo, a questão dos papéis, que é que isto dos papéis dentro do OJS, mas já percebemos que são os vários roles, papéis, digamos, os tipos de utilizadores que têm as suas permissões e também têm os seus restrições de acesso ao back-office, né? Pronto, obviamente que o admin consegue fazer tudo e mais alguma coisa, e o gestor e editor, e obviamente que o revisor só poderá ter acesso a uma parte do back-office, que é a parte a qual ele tem permissão de acesso. Isto era a pergunta do Helder, e fez também outra pergunta, que era, qual era a diferença entre... Isto foi logo no início, por isso podes não conseguir responder já. Que era, qual é a diferença entre instrumento de pesquisa e instrumentos de pesquisa?
se essas opções são definidas de sistemas, são pré-definidas. Eu não sei se consegues lembrar qual era a parte do workshop em que tu falaste sobre isso, mas ele fez esta pergunta, pronto, fica aí. Instrumentos de pesquisa. Sim. Como é que eu falei isso? Foi no separador de submissão do artigo. Ele escreveu agora no chat. Ok, Helder, estás aí. Ok. Instrumento de pesquisa e instrumentos. Conjuntos de dados, sim. É o que ele está a pôr. Então, qual é a diferença? Porque instrumento de pesquisa e instrumentos de pesquisa não existe diferença, é a mesma coisa, não é? Não estou a perceber a questão. Deixa eu cá ver. Como é que ele vê isso, os instrumentos de pesquisa? Porque acha redundante ter dois separadores para a mesma coisa, basicamente. Só que não estamos a encontrar qual era o... Pois, Foi no separador submissão do artigo. eu já Mas era já na plataforma? Sim. Ou era na apresentação? Isso é que eu não sei. Na plataforma. Deve ter sido no back-office. Ok. Portanto, ele submete um artigo, faz a transferência do manuscrito, insere os metadados, confere. Sim, mas foi no back-office, não foi na apresentação, não foi no PowerPoint, estás a perceber? Ok. Foi mesmo na plataforma é que ele diz que viu os dois separadores. Vamos ver então aqui. Well, pode ser para fazer o test drive. Claro que sim, na pista de comunicação. Então eu vou entrar e vou lá. Tens de partilhar o ecrã, Sanja, tu consegues ver o que é que estás a ver. Pronto, mas já agora, pronto, a Ana Celeste, vou fazendo outras perguntas. A Carolina também perguntou se íamos disponibilizar o PDF da apresentação. Sim, vamos, obviamente. Provavelmente isto depois é algo que, se a Patrícia não se importar, era no Zenodo. Pronto, estamos a deixar os conteúdos todos do workshop no Zenodo. Se a Patrícia quiser, podemos disponibilizar lá também e se quiserem podem ir logo lá. O vídeo da apresentação, digamos, do workshop vai estar disponível depois no canal do YouTube da faculdade. Portanto, nós primeiro temos que fazer uma ligeira edição para ficar um bocadinho mais bonito e não sei o que, mais aquelas coisas. Mas em princípio em breve vai ficar disponível. A Ana Celeste também fez uma pergunta que era assegurar a revisão cega. Quando falaste da revisão cega, como é que se fazia isso? Mas depois a Patrícia respondeu à pergunta quando estava a fazer a demonstração. Certo, Ana? Eu estou-te a ver. Sim. Viste essa opção, que era duplo cego, pronto, deve ser aí Sim, que faz mas esse... a questão é que foi num determinado momento em que a Patrícia estava no back-office e aparecia esse termo com um link. Estamos a falar em que... Eu creio que era na fase do editor, ou seja, o editor Sim. recebeu o artigo, Sim. ele acedeu ao artigo e aparecia, agora não me recordo o termo. Acho que aparecia uma opção, havia várias opções, não era? Não. Foi antes da Patrícia mencionar essas opções, Sim, aparecia no formulário com o link azul. sim. Assegurar a visão cega. Exatamente. Ok, isso é uma nota que isso pode não haver em todas as versões, Ana, pode não haver em todas as versões, mas temos que assegurar a versão cega por pares. Isto implica que não só ter atenção, os editores terem atenção em não enviar os documentos com a identificação, quer nas propriedades, quer no próprio documento, aos revisores. Isso depois depende de o que é que a direção
estabelece, quer se vai ser duplo peer review ou não, mas a priori são estes os básicos, os termos básicos para assegurar essa revisão cega, ou seja, portanto, os autores, de tudo o que seja documentos, o autor envia não deve ser, depende, se for, porque há outras opções em que os revisores, e cada vez mais há opções em que os revisores conhecem os autores, e os autores conhecem os revisores, e isso depois já é uma outra discussão, que dava para fazer só uma formação sobre isso. Mas penso que a tua revista também também se cinge pelo duplo peer review, e então é ter em conta que tudo o que vai, não é pegar no documento que o autor envia, portanto é importante o editor-gestor ou o editor descarregar e verificar, portanto, nas propriedades, e verificar se está tudo bem, de depois voltar a carregar, não é? Há sempre esta etapa, descarregar e fazer o upload do documento. Limpo. Pronto, é como eu lhe chamo. Espero que tenha respondido a tua... Ok. Temos mais uma pergunta da Inês Cristóvão, que era quando estavas a mostrar no back-office a divisão das secções dentro da revista, né? Tipo artigos, editorial, referências e coisas assim do género. Ela perguntou se era possível criar uma secção para dossiês, Claro. na qual seja possível submeter um conjunto de artigos. A Ou a questão- submissão terá de ser sempre feita artigo a artigo. Sim, ou seja, se, por exemplo, o coordenador do dossiê pode submeter um conjunto de artigos e depois se o sistema os individualiza, não é? E depois dá seguimento a processo, não é? Artigo a artigo. Ou não, ou se cada autor tem que submeter o seu próprio artigo, indicando que o submete para a secção do dossiê. É assim, pode ser colocado pode ser criada essa secção, dossiê, não é? E estipular no início o que é que consiste o dossiê, não é? Sim, mas a submissão dos artigos na plataforma, Sim. é possível submeter 5 artigos em simultâneo, por exemplo, e depois o sistema divide-os automaticamente, ou terá de ser feito um processo de submissão para cada um dos artigos do dossiê? A minha dúvida é só o processo de submissão, porque a secção eu sei que posso criar e configurar, pronto. A questão é se realmente é possível, porque pelo que eu consegui perceber do back-office, só é possível submeter um ficheiro de cada vez, é isso? Sim, só é possível submeter um ficheiro. Portanto, ok, então pronto, é isso. Então cada autor terá de submeter o seu artigo e não é possível então, Sim, se também submeter um parece conjunto que que venha a sim. ser depois automaticamente dividido. Ok. É porque há, na submissão passa uma série de parâmetros na submissão que não sei se está para fazer em bloco. A questão era essa, não é? É assim, o que a Inês está a perguntar também pode ser possível, mas depois é mais confuso para quem está a gerir a revista, Inês. Tu podes criar uma secção de um dossiê e dentro dessa secção de dossiê podes criar artigos, porque para o dossiê o que é que vem? Só artigos? Ou vem só artigos, certo? Ou uma apresentação do dossiê. Sim, uma apresentação de um dossiê e vários artigos. Pronto, é sempre possível submetê-los em conjunto, no sentido em que posso também juntar os ficheiros, não é? Agora, a questão é se realmente o sistema permitiria automaticamente essa divisão individual, porque depois há um fluxo editorial individual. Pode, mas normalmente o que acontece é que os autores, depois, quando estão a escolher, normalmente o que é que fazem? Ou escolhem entre artigo e dossiê, vão escolher o artigo. Sim, então é sempre uma lógica individual. Eu Ok, acho que pronto. Portanto, vamos facilitar também a vida a eles. Próximo. E pronto, não tínhamos mais nenhuma pergunta feita no chat.
Se alguém quiser ainda pode aproveitar e quiser colocar questões à Patrícia, pode fazer, ou pode fazer em diferido se quiserem, enviem-nos um e-mail, dizer se tem alguma dúvida, alguma questão, depois encontramos em contacto com a Patrícia e ela irá responder assim que puder. Por isso, não sei se alguém se está a manifestar. Se alguém está com as mãos no ar, qualquer coisa, não me parece. Ok. Bom, se mais ninguém tem perguntas a fazer, pronto, damos por terminado o segundo workshop do núcleo. Agradeço mais uma vez a todos que compareceram e que ficaram até ao fim. Podemos já ter passado um bocadinho da hora, mas acho que isso é perfeitamente tranquilo. Como eu disse, o vídeo da apresentação do workshop vai ficar disponível no canal do YouTube da faculdade, nos provavelmente próxima semana, mais tardar. E desejo então a continuação do resto do bom dia. E o próximo workshop vai ser, se não estou em erro, para o mês que vem, no dia 9 de maio, e será sobre a ferramenta para a criação de planos de gestão de dados, que será o Argos. Será dado pelos meus colegas a Ângela e o Bruno, se não estou em erro. Não estou em erro, não, estou certo. Já confirmado que sim. Será sempre à mesma hora, também, terça-feira, às 10, 9 de maio. E então, assim que possível, estarão abertas as inscrições também para esse workshop. E sem mais demoras, um abraço a todos e até à próxima. Obrigada. Deus. Obrigada, boa tarde. Deus. Obrigado, Tchau. obrigado. Pronto.